Boa noite para todo mundo, para quem está aqui agora e para quem veio virar a gravação depois. Hoje é dia 15 de julho, nós estamos estudando Teologias LGBT, a partir da página 77, capítulo 2, página 77, o subtítulo O Panorama Recente, Dados, Conquistas e Problemas. Então, a gente segue o mesmo esquema, a gente vai fazendo uma leitura corrida. Quando alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma concordância, alguma discordância, algum exemplo, uma palavra que não encontrou, pode interromper a qualquer momento, tá? A gente vai estudando junto. O panorama recente, dados, conquistas, problemas. No passado recente, surgiram outras demandas que constituem novos desdobramentos dos direitos humanos. A igualdade entre homem e mulher, a igualdade racial e o fim da segregação, o direito socioambiental, o repúdio à discriminação feita aos LGBT e o reconhecimento de suas uniões. Teve início a despatologização da homossexualidade. A Associação Psiquiátrica Americana retirou a homossexualidade de sua lista de doenças em 1973. Pode sublinhar essa página inteira, porque essa é uma informação técnica muito importante. Então, quando alguém chegar e falar assim, mas padre, irmã, será que é normal? Isso, será que esse menino está sentindo anormal? Será que não tem que levar ele no médico? Será que não tem que dar hormônio para ele, para ele começar a gostar de mulher? As coisas. Então, homossexualidade não é doença. Eu falo isso e porque isso acontece muito. Eu já recebi vários pedidos de pais, principalmente a figura masculina que me procura, querendo que eu conserte o filho quebrado, como se fosse uma peça quebrada, né? Então, não é doença. O Conselho Federal Você de Medicina no Brasil também o fez em 1985. Então, sublinha aí 1985. Por quê? Se aparecer alguém oferecendo para você, para o padre, para a freira, para o líder da comunidade ou um médico da sua paróquia dizendo que faz cura gay ou que faz determinados procedimentos para que a pessoa deixe de ser homossexual, você deve processar esse médico, mostrando para ele essa frase aqui: o Conselho Federal de Medicina, desde 1985, diz que a homossexualidade não é doença. A Organização Mundial da Saúde tomou essa mesma decisão em assembleia realizada em 17 de maio de 1990. A decisão entrou em vigor poucos anos depois, e em 17 de maio se tornou para os movimentos sociais o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Desde 1991, a Anistia Internacional considera a discriminação ou qualquer ato de violência contra homossexuais como violação dos direitos humanos. Em 99, o Conselho Federal de Psicologia, no Brasil, declarou que a homossexualidade não é doença, nem distúrbio, nem perversão. Proibiu psicólogos de colaborarem em serviços que propõem seu tratamento e cura. Em 2018, o mesmo conselho despatologizou as identidades trans, travesti e trans. Pode sublinhar esse do Conselho Federal de Psicologia também? Porque tem psicólogos nesse Brasil de meu Deus que faz cura gay. Nas paróquias tem, eu estou afirmando, eu não estou titubeando, não, eu estou afirmando mesmo. Tem alguns profissionais que promovem processos que podem transparecer ou que são com a intenção de cura gay. Esses psicólogos devem ser denunciados ao Conselho Regional de Psicologia. Então, eles estão nas paróquias, eles estão nas pastorais, eles estão nos movimentos, eles estão, alguns são catequistas, alguns são ministros, alguns são qualquer coisa, padre, por aí vai. Então, não é doença, tá? Então, se alguma mãe procurar vocês, falar assim, eu tenho que levar meu filho no psicólogo porque ele é gay. Não, ninguém vai no psicólogo porque é gay. Não tem nada para consertar nisso. A pessoa que talvez esteja com alguma dúvida, quer se descobrir, está com dificuldade de aceitar, está com medo. Aí é outra coisa. Mas como doença, não. Então, boa noite, Maria José. Nós estamos na página 78, no primeiro parágrafo. Uhum. A homossexualidade e a transgeneridade não são opção, mas condição. Sublinha, faz uma florzinha, faz um coraçãozinho. A homossexualidade e a
generalidade não são opção. Ou seja, ninguém escolheu ser gay. Como é que funciona isso? Então, se ninguém escolheu, como é que a pessoa é obrigada a ser? Pergunta para um hétero, sim, que dia que ele escolheu ser gay, ser hétero? Que dia você escolheu ser hétero? Não, então, não tem uma coisa que escolhe. Você nasce desse jeito. É como, qual a cor do seu olho? Que dia você escolheu ter o olho castanho? Que dia você escolheu ter o olho verde? Não, a gente não escolhe ter olho verde. Eu nasci com olho verde. É isso? Então, em relação à sexualidade, também é assim. Mas o Mas quanto existe, Oi, alguém falou alguma coisa? Pois não, vai, o irmão. Paulo falou. Então, mas essa questão de opção existe ainda muito. Tem muita gente que fala, a sua opção sexual é essa. Não, não existe isso de opção. Mas tem muito, muito. Isso é Tem algo muito Uhum. corriqueiro. as paróquias estão cheias disso. Se você for perguntar para algum catequista, ministro, falar, ele vai usar a palavra opção, porque ele aprendeu que é opção. Uhum. Então, Sim. quando a gente tem contato com essas pessoas, o que a gente pode fazer é chamar ela para conversar. Olha, você já pensou que isso não é uma escolha? A gente já tem dado científico mostrando que isso não é uma escolha, que a pessoa nasce assim. E aí a gente Uhum. precisa oferecer. E aí, o que esse capítulo agora vai mostrar para frente? Que pesquisas são essas? Que atualizações são essas que mostrando que a homossexualidade não é doença e que ela não é uma opção. Então a gente vai ter acesso agora a essas informações que talvez o pessoal das comunidades, das paróquias, da nossa igreja não tem. Então a gente pode depois copiar, tirar fotocópia, espalhar, colocar no jornalzinho da paróquia, dar para o padre ler. Só uma coisa que eu estava pegando o gancho do Pois Valentim, não. ainda, se a gente for perceber, é tudo muito recente, né? Ó, foi 73, 85, 91, 99. E aí a gente tem que entender também que existe toda uma cultura por trás disso. Uhum, Existe uma realidade de vivência, que as pessoas passam aquela coisa da oralidade, né? Você aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com a tia, né? Que aprendeu com o pastor, que aprendeu com o padre, que aprendeu com fulano. Então, nós temos que entender que ainda vivemos uma cultura homofóbica. Não é uhum, nem homofóbica, é uma cultura onde é, até muito pouco tempo atrás, síndrome de Down era algo absurdo. Tratar a síndrome de Down era absurdo. Você ter qualquer filho com deficiência era uma coisa ainda tratada como, nossa, o que será que essa família cometeu para ter um pecado desse dentro de casa? Né? uhum, E ainda temos a gente tem, pode ser que dentro do mundo acadêmico, que ainda é também uma falácia, essa ideia de que não existe preconceito porque existe, né? uhum. Eu vivo dentro de uma instituição onde, basicamente, se a gente for parar, existe toda essa realidade, você tem que, opa, ainda é uma construção, as pessoas precisam saber, você precisa entender, você precisa saber como falar. É esse que é muitas vezes o meu medo dos militantes, né? Eles são muito agressivos nesse ensinar, né? Sim, perfeito, Mauro. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pode comentar à vontade, gente. Ah, eu, eu vou, eu vou, eu até comungo em certa parte com o que o Mauro coloca, Uhum, mas tem casos que é cansativo, é cansativo, uhum, é, porque muitas vezes não é que a pessoa não saiba, é que a pessoa quer realmente de alguma forma atingi-lo. Está intrínseco nela, faz parte dela isso também. Tem que Pois pensar. é, é verdade, irmão. É verdade. Pior ainda, vai que eu aceite e vire também, né? Vai que eu apoie e no fim eu também seja. Ah, eu vou ver um beijo da E televisão, vai dar vontade, né? Vai que dá uma hã? coceirinha. Vai que dá uma vontade, eu vou experimentar e de repente descubro que também sou. Entende? E aí? Eu vou enfrentar toda essa É, sociedade? Eu vou enfrentar toda a realidade que está em volta de mim? Eu tenho estrutura para isso? Né? Então, essa é uma coisa muito séria.
Normalmente, eu sempre digo, por trás de todo homofóbico existe o cara morrendo de vontade, não vou falar o palavreado, mas essa é a verdade, né? Sem dúvida. É verdade. Eu posso colaborar com alguma coisa? Por favor. Bem, eu vou te dizer assim, eu concordo com a visão de que muita gente tem, vamos dizer, cognições rígidas sobre a concepção dos LGBTs, né, as condições que cada LGBT vive, ou o próprio desenvolvimento orgânico, biopsicossocial. Agora, a gente tem um outro lado que às vezes é um pouco difícil de a gente encarar. E eu sei que existe um cansaço na vida de muita gente de agressões ou de situações que muitas vezes não são respeitadas. Mas, às vezes em quando, principalmente nas minhas ações pastorais, eu me deparo com, principalmente, vamos supor, algumas senhorinhas que elas até chamam a atenção assim: vocês precisam ter paciência com a gente também, Hum. né? Pode até ser uma palavra que, quer dizer, uma frase que a gente diga assim, poxa, mas já tivemos muito, olha o que que nós já passamos. Mas, querendo ou não, quando a gente fala de construção de uma estrutura cognitiva, né, é muito desafiante, né, de ó, vamos supor, uma pessoa que sempre aprendeu que isso é isso, 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 que nem a última que eu conversei, né? E aí até eu falei assim, olha, quando você nasceu, seus 15 anos, e agora, seus 84 anos, né? Muita coisa mudou, né? E aí você teve que aprender que a coisa muda. E ela foi aderindo. Mas ela está vivendo uma situação como é que se chama? De um confronto muito grande, porque quatro netos dela de uma vez se saíram do armário. Jesus, é uma parada É gay. uma parada, Nossa, a família exatamente. inteira, coitada. E ela está entrando, ela fica no confronto interno direto, porque É, tudo que ela aprendeu, né, ela viu que não é. E agora, o que que eu vou fazer com É, essa informação? já imaginou a cabeça dela pensando nos netos indo pro inferno? é, E uma das netas está querendo sair de casa porque não é respeitada pelos pais. Aí Roberto. pronto, ela ficou mais apreensiva. É. Isso que você traz é uma realidade em muitas comunidades no Brasil inteiro, né? Então, eu sempre valorizo o conceito, o contexto, onde e a gente precisa olhar o contexto. Qual é a estrutura dessa família, qual o acesso à cultura e informação que ela tem, quais são os tabus familiares, e dar o remédio conforme a situação, né? A gente não vai chegar lá com quatro pés, dar um chute na porta, falando assim, vamos lá, gente, todo mundo é gay agora. Né? Porque não é assim, né? Então a gente tem que ser pedagógico na hora de falar essas coisas, na hora de explicar. Tem algumas coisas que a gente vai dar papinha de neném, tem algumas coisas que a gente vai mais longe. Enfim, e a nossa ideia, sempre aqui, a ideia do nosso grupo de estudo, pelo menos, é a gente estudar para propor, para ter argumento, para poder conversar, para poder dialogar, sem a necessidade de ativismo. Ativismo no sentido militância, né? Assim, mas a gente precisa saber o mínimo, né? Então, o Padre Luiz oferece nesse livro aqui informações simples, básicas, né? Que a gente consegue multiplicar nas comunidades. E sabendo, mesmo quando a gente dando informação científica, vai ter gente que não vai aceitar, que não vai respeitar, que a pessoa ela vai insistindo aí, o que que a gente vai fazer? Nada, nada. A gente propõe, se a pessoa não quer, a gente vai comungar do mesmo jeito, a gente vai namorar do mesmo jeito, a gente vai ser feliz do mesmo jeito. Cada um A gente carrega a vai própria viver em amargura que celibato, quiser. né, Fernando? A gente vai viver em celibato. E daí não aplica ninguém, né? Não, já foi essa fase. Já foi. Já foi.
Vamos lá, gente. Eu até me esqueci onde eu parei aqui. Essa é a classificação, né? Tá aqui. Página 78. A homossexualidade e a transgeneridade não são opção, mas são condição. Trata-se de orientação sexual, no caso da pessoa homossexual ou heterossexual, identidade e de identidade de gênero, no caso da pessoa cisgênero ou transgênero. Isso é, que respectivamente se identifica ou não com o sexo que é atribuído a nascer. Não é algo voluntariamente reversível. Sublinhe essa frase, ela é muito importante. Não é reversível. Não tem como uma bicha deixar de ser bicha. Não tem como a sapatão deixar. Não tem como desembichar. Não tem. Uma vez viado, viado para sempre. Uma vez sapatão, sapatão para sempre. Uma vez bi para sempre. Ponto, né? Então Pegou não tem pesado, como. hein? Oi? Pegou pesado, viado, uma vez viado. É porque o assunto é pesado, então eu tô tentando ficar leve para todo mundo ficar acordado. E aí, gente, não tem como. Então, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, bastante mesmo. E se eu me arrepender? Que é assim, será que alguém se arrepende? Ela se arrepende do que exatamente? De ter feito a experiência? Ela se arrepende de ter descoberto quem ela é? Ela se arrepende do quê? Então, sem escutar a pessoa, é difícil a gente dizer. Depois, outra coisa que a gente precisa pensar. Quando alguém pensa em deixar de ser, deixar de gostar de, ela faz por causa de quê? Se você for fazer uma pesquisa, a pessoa ela quer deixar de ser ou deixar de gostar do que ela gosta porque ela tem medo da rejeição e da solidão. É 100% assim. Então, vocês vão ver que recentemente apareceu na televisão alguns casos de pessoas trans que, que resolveram destransicionar. Uma delas é uma influencer chamada Cati Lares. Ela é evangélica, de uma igreja pentecostal, era uma influencer muito famosa, eu não me lembro o nome civil dele agora, eu não me lembro o nome, mas o nome nome trans era Cati Lares. Era uma pessoa trans muito bonita, jovem, fazia um trabalho de militância, né, de falar sobre questões de sexualidade muito legal, uma humorista também. Ela foi fazer um retiro numa igreja evangélica há algum tempo, ela disse que foi tocada por Deus e voltou, e pediu para transicionar, para destransicionar. Então ela fez a transição para mulher, ela destransicionou de mulher para homem. Então ela retirou o silicone, ela retirou a tatuagem na sobrancelha, ela era cabeluda, cortou o cabelo, num corte dito masculino, começou a usar roupas ditas roupas masculinas, não mais vestido, parou de pintar unha, essas coisas todas. Então ela destransicionou. Isso diz que ela foi revertida? Não. Ela tem entrevista dela já dizendo que ela continua sentindo atração sexual e, e na hora que ela se olha, ela ainda está se entendendo de novo como homem. Né? Então, porque não tem como voltar, gente. Você pode pegar uma pessoa trans, mulher, botar com a roupa de homem, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não é só por uma questão de roupa, de expressão de gênero. É toda uma concepção hormonal da pessoa, de pensamento, de prazer, de sociabilidade, de entendimento de si, de forma de observar o mundo. Então, isso não tem como mudar. Ah, mas e as pessoas bis, né? Então, vamos lá. Pessoa bi. O que é uma pessoa bi? É uma pessoa que tem atração por homem e por mulher, ou por alguma coisa que não é nem homem e nem mulher. É 50%? 50%, 50%? Não. Bi é 10, 90, 30, 70, 70, 30. E se uma pessoa bissexual, pense em um homem bissexual, ele gosta de mulher e gosta de homem.
Se este homem casa-se com uma mulher, ele deixa de ser bissexual? Não. Ele simplesmente escolheu não viver ativamente a bissexualidade dele. Mas ele continua sendo bissexual. Não tem como desbissexualizar-se. O mesmo vale para as outras orientações todas. Para a heterossexualidade. Ah, então tem como um heterossexual virar gay? Gente, ninguém vira gay, porque isso não é uma moeda. A pessoa ela vai se conhecer e ela vai experimentar se quiser. Ela vai dizer se ela gosta ou não. E não é só porque ela transou uma vez que ela será bissexual ou que será gay. Tem uma série de outras questões. Pois não, Mauro. Desculpa ficar interrompendo, mas você pega os Sempre à ganchos assim, né? vontade. Mas, assim, uma característica que hoje eu estava realmente conversando esses dias com uma pessoa e eu vi isso, o quanto isso é claro, é o tal do fluido, Uhum. sabe? A pessoa sempre foi heterossexual, ela sempre foi. Ela se conhecia dessa forma. E devido a um relacionamento de amizade, de cumplicidade, de interação, ela se viu apaixonada pelo amigo, casou com esse amigo, viveu anos com esse amigo, e nunca mais sentiu nada. Depois que esse amigo, inclusive, ele morreu na Covid, ele nunca mais sentiu absolutamente nada por outro homem. Uhum. E hoje ele se relaciona com uma mulher, aquela cultura e tal. Mas, assim, eu nunca tinha experimentado. Para mim, o fluido era sempre uma incógnita. E é uma coisa interessante da gente também pensar, que é muito diferente do bissexual. Ele transita melhor, né? O bissexual transita melhor, né? Mas mas ele é mal compreendido. É, é, Normalmente, um bissexual é o viado mal resolvido, como as pessoas dizem, né? é. Dizem que. Vamos continuar? Página 78. Primeiro parágrafo ainda. As estatísticas sobre a população homossexual variam. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% do total da população mundial são homo ou bi. Outros afirmam seguramente 4% são homossexuais. Então, pense a cidade que você mora. Quantos mil habitantes tem? 100. Se tem 100 mil habitantes, 10 mil é gay. Tem 200 mil? 20 mil é gay. Hipoteticamente, né? Claro que eu acredito que esses números são maiores. Só aqui em Curitiba que não vale isso, que quase não tem. Essa classificação precisa ser matizada com outros dados. Vamos lá. Em extenso relatório publicado na década de 1940, o biólogo Alfred Kinsey afirmou que a população não se divide em dois grupos distintos, homo e hétero. O mundo real é um contínuo, onde se constata uma sequência gradativa. Tanto ele quanto Freud acreditavam que os seres humanos nascem com uma capacidade de resposta erótica a ambos os sexos, e que os fatores sociais inclinavam a maioria a preferir um ao outro. Em uma escala de 1 a 5, os homens seriam sucessivamente 1, predominantemente heterossexuais e só incidentalmente homossexuais. 2, predominantemente heterossexuais e mais incidentalmente homossexuais. 3, equivalente homo e heterossexuais. Os itens 4 e 5 são o inverso de 1 e 2. Se esse enfoque estiver correto, os gays estão suficientemente na ponta homossexual da escala Kinsey para se considerarem predominante homossexuais. Isso aqui é muito interessante, essa escala. Presta atenção na titia agora. Olha aqui para a câmera da titia. Deixa eu desfocar. A escala Kinsey é maravilhosa. Pronto, agora sim. Olha aqui para a titia. Isso daqui é uma régua. A escala Kinsey é o seguinte, o nome do cara, Kinsey. Ele disse o seguinte, ele e o Freud, ó, não tem um cara que é 100% hétero, não tem uma mulher que é 100% hétero. Tem alguém que é mais ou menos hétero. A mesma coisa para o gay, né? Tem uma piada, um vídeo do... Aquele que faleceu, careca, branco, escreveu Minha Mãe é uma Peça. Paulo Paulo Gustavo. Gustavo. Tem um vídeo do Paulo Gustavo, onde ele tá, uma sátira, né? Onde ele tá com um grupo de pessoas, e eles falam assim, Ei, você é a mais afeminada do grupo. Não, é que é você. Não é você, eu amo ser bicha para sempre. Então,
uma piada dizendo que não tem meio gay, é 100% gay. O Freud e o Kingsley discordam. Então, o Kingsley disse o seguinte: o que existe são pessoas com mais ou menos propensão para lado A ou para lado B. Então, pensa o seguinte: a régua começa aqui. Homem, homem heterossexual, homem homossexual. Hétero, homo. Aí, quando a gente nasce, a gente está aqui, ó. Vou virar esse aqui para cá, fica melhor. Tá aqui. Então, a gente nasce zero, essa é uma metáfora, né? A gente nasce zero e a nossa vida a gente vai indo ou mais para o lado heterossexual ou mais para o lado homossexual. Então, não existe, segundo Freud e o Kingsley, alguém que é 100% hétero ou alguém que é 100% gay. De onde é que o Freud tirou isso? O Freud diz o seguinte: todo o corpo humano, todo, cabeça, a mão, a orelha, o pé, todo o corpo é fonte de prazer. Qualquer parte do corpo. O corpo todo, qualquer parte do corpo pode ser fonte de prazer. Principalmente boca, ânus, vagina, pênis, ponto. E aí depois ele vai ampliar com os estudos dele que toda parte do corpo pode ser prazerosa. Se toda parte do corpo pode ser prazerosa, o prazer não está fechado em somente pinto ou somente vagina. Ou somente ânus. Porque pode ter pessoa que tem prazer nas duas coisas. Pode ser que tem pessoas que não têm prazer nessas duas coisas. Vocês já conheceram alguém que não tem prazer na vagina? Não tem prazer em sexo de penetração? Essas pessoas existem. Você conhece alguém que tem prazer louco e que goza só de pensar numa calcinha, numa cueca, numa meia suja, num pé? Essas coisas existem. E aí, a gente vai comprovando que não tem alguém que é 100% hétero. Se você pegar um rapaz hétero e um homem hétero qualquer e colocar uma venda nele e pedir para que um outro homem faça estímulos no pênis dele, ele vai ficar de pênis duro. A mesma coisa com um homem gay. Se você pega um homem gay, tampa os olhos dele e uma mulher fizer carícia no pênis dele, o pênis dele vai ficar ereto. Então, o Freud, o Kingsley, vai dizendo que existe uma gradação, nem 100% gay, nem 100% hétero, nem 100% gay. A gente vai transitando de um pouco para lá, um pouco para cá, conforme as experiências de cada um. Claro que isso causou uma confusão enorme e ainda causa uma confusão enorme, porque as pessoas têm medo do desconhecido. E isso quebra os tabus, né? Começa a dar mais liberdade sexual para as pessoas. Fica mais leve, sabendo então que toda pessoa homossexual tem um pouco de heterossexualidade. Assim como toda pessoa heterossexual tem um pouco de homossexualidade. Dúvidas, dores, decepções, alguém está em crise? Tá bom. Vamos lá. Se alguém ficar em crise e não dormir à noite, o Bolsonaro vai vir atormentar vocês à noite. Vamos lá. Aí é para entrar em crise, né? É, há também, página 79, no primeiro parágrafo. Há também um importante componente biopsíquico na homossexualidade e na transgeneridade. Segundo alguns neurocientistas, atenção, sublinha tudo aqui. É o cérebro e não a genitália ou os hormônios sexuais que define a atração sexual e a identidade de gênero. Pode sublinhar. Agora, o professor Luiz Correia, padre Luiz Correia, ele cometeu um pecado grave aqui.
Por quê? Porque ele não colocou a fonte. Ele não tirou da onde ele tirou essa citação. A partir de que estudiosos são eles? Aí eu fui pesquisar, né? Óbvio. Cadê? Aí eu tô lendo esse livro aqui, ó. Ai, ai. Se vocês verem minha mesa, a gente tem acho que uns 20 livros aqui. Esse livro aqui, ó. O Gênero e os Nossos Cérebros. Para quem se interessar, é neurociência. Bem pequenininho. Mas esse aqui é o suprassumo do que tem hoje nessa área. O Gênero e os Nossos Cérebros. Ele vai tratar de, afinal, o que é que acontece dentro da cabeça de uma pessoa gay? O que é que acontece dentro da cabeça de uma pessoa homo? O que é que acontece dentro de uma pessoa trans? Tem pesquisas que o livro traz, por exemplo, dizendo o seguinte: uma pessoa transexual adulta, o cérebro funciona de uma forma. A pessoa heterossexual funciona de outra. Então já se sabe que o funcionamento cerebral entre uma pessoa hétero e uma pessoa trans é diferente. Agora, como é que a gente vai saber que esse funcionamento funciona assim desde o começo? Não temos pesquisa ainda mostrando se tem alguma pesquisa, eu desconheço, pelo menos no livro até onde eu li, não fala, mostrando que não sabemos se o funcionamento do cérebro da criança na descoberta da sua sexualidade já é hétero ou já é trans. Essa informação não temos ainda. Mas nós sabemos já que o funcionamento hétero é um, o funcionamento do cérebro trans é outro. Isso é muito importante. Então vamos lá. Que isso aqui é o que mais as velhinhas e as pessoas simples da nossa comunidade vão dizer, às vezes até a gente mesmo. O que define a orientação sexual de uma pessoa não é o pênis e a vagina. Não é a atração pelo pênis, não é a atração pela vagina, que torna uma pessoa gay ou hétero. Por enquanto, a gente vai só ficar com essa. Então, é o quê? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tá? Mas, por enquanto, essa informação é importante. Ah, fulano é gay. Por quê? Porque ele gosta de pinto. Não. Ninguém é gay porque gosta de pinto. Então, a atração sexual... O Mauro está se acabando hoje. A atração sexual por uma pessoa, o que faz dela gay ou não, não é a atração por um pênis. Não é isso. Então, pelo quê? Vamos ver no texto agora, né? Então, a gente está aqui primeiro com uma informação científica dizendo que o cérebro quem diz se vai ser gay ou não. Vamos lá. Continuando. Na atração sexual, há odores ligados à masculinidade e à feminilidade. Os feromônios, que quando inalados são identificados pelo cérebro e influem na percepção e no comportamento. Ou seja, odores. Então, quem tem mais testosterona vai ter cheiro de testosterona. E o feromônio para a mulher. Agora, tem alguns homens que vão ser mais sensíveis e se atrair pelo cheiro da testosterona. Como vai ter algumas mulheres que vão se atrair mais pelo cheiro do feromônio. Então, como é que a gente sabe? A gente não sabe. A gente vai aprendendo na vida. Por que que a gente... o cheiro, ele é tão importante que ele diz até mesmo se a gente vai ser amigo mais de uma pessoa ou da outra. É uma pena que a gente não consegue sentir o cheiro ainda pela internet, senão todos nós estaremos sentindo uns aos cheiros dos outros, nesse momento. Eu tomei banho já, tô cheirosinho. Vocês tomaram banho já, gente? Então, essa questão do cheiro, ela é importante, muito importante, tá? Muito importante. Isso é tão importante que, olha só, não sei se vocês conhecem alguma pessoa que é trans, o feromônio, o homem, a mulher trans, pensem numa mulher trans. Mulher trans é uma pessoa que tem pênis, foi dito que é um menino, mas ela se entende como uma mulher.
ela vai começar a tomar hormônio. E esse hormônio é um creme que passa na pele, não é injeção. Quer dizer, alguns são injeção, mas a maioria hoje é um creme que passa na pele, o feromônio. E ele tem um cheiro diferente. Muito gostoso, por sinal. Será que eu sou hétero? Vamos lá. Odores, tá. Nós estamos na página 79, sexta linha. No mundo animal, esses odores são fundamentais na aproximação entre os sexos e no acasalamento. Tomografias especializadas revelam que o cérebro de mulheres homossexuais responde aos feromônios de forma diferente do cérebro das mulheres heterossexuais e de forma similar ao dos homens heterossexuais. Acabei de falar isso, né? Vamos lá. Ou seja, tanto as mulheres homossexuais quanto os homens heterossexuais se sentem atraídos por outras mulheres. Experimentos semelhantes com homens homossexuais chegaram a resultados opostos e simétricos. O cérebro desses homens responde aos feromônios de forma diferente do cérebro de homens heterossexuais e de forma similar ao de mulheres heterossexuais. Ou seja, homens homossexuais e mulheres heterossexuais se sentem atraídos por outros homens. No caso de pessoas transgênero, o cérebro e a percepção de si não correspondem à genitália e ao restante do corpo. A pessoa se sente homem em um corpo de mulher, ou se sente mulher ou travesti em um corpo de homem. Essa frase aqui, ela é muito problemática. Muito problemática. Não rascunhe, não tem. Por quê? Porque, sim, o padre escreveu esse livro aqui em... Deixa eu ver o ano. Em 2021, foi anteontem, né? Só que a população trans hoje não gosta muito dessa frase, de que ela está num corpo errado. Não tem nada de errado no corpo dela. Ela é uma pessoa trans. Ponto. Então não tem ninguém errado no corpo de ninguém. Vocês já ouviram essa frase? Vocês vão ver até isso na televisão muito. Frases de pessoas trans, travestis, dizendo assim: ah, ali é Ah, meu filho é gay. Ah, ele é gay por quê? Não, ele é uma mulher no corpo de um homem. Não, ninguém é mulher no corpo de um homem. Isso não existe, gente. Mulher é mulher, homem é homem, trans é trans. É, Eu tenho dificuldade de entender isso, sabia? o que é Eu que tenho faz? O dificuldade. É, que é que faz porque um homem? O que é que faz uma o que mulher? faz um homem, o que faz uma mulher, e aí o que faz um trans? Porque se nós formos parar a pensar num trans masculino, era uma mulher que que é uma mulher Transicionou. que transicionou para homem. Se Uhum, nós pensarmos num trans feminino, era um homem que transicionou para mulher. uhum. E aí você vai pensar, o cérebro dessa pessoa funciona como, né? Qual é a estrutura que tem dentro dela? Que eu não consigo entender. É, Sinceramente, eu tá. tenho dificuldade. Vou dar um exemplo, Mauro. Aqui. Não sei, minha intenção não é fazer você entender, é só colocar uma pecinha no jogo para ver se ajuda. Pensa o seguinte: eu fui andar esses dias com uma amiga trans. A gente foi no shopping. Foi eu e ela. E ela estava com uma saia e ela não tinha aquendado. Gente, aquendar significa esconder o pinto. Então, assim, a minha amiga tem quase 2 metros, eu imagino que ela deve ter uns 30 centímetros de pau. Então, se ela não esconder, fica um volume gigante na frente, na parte da frente. E o que as pessoas trans, mulher trans faz? Ela pega o pênis, puxa para trás e pega uma fita, tipo fita crepe essa daqui, ou aquela outra fita grande, e coloca ali mesmo para não ficar aquele volume na parte da frente do pênis ou do saco escrotal. E a minha amiga, ela não tinha aquendado. Não tinha. Então ela estava com um volume, ela vestida de mulher, com uma saia mais justa, então ela tinha um volume naquela região onde fica o pênis maior. Então ela não é operada, ela nem quer operar. E aí eu falei, brincando com ela assim, eu falei assim, amiga, assim, seu pau tá aparecendo aí, amiga, você vai ficar desse jeito? Ela olhou para mim e falou assim, mas Fernando, eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher trans.
E uma mulher trans pode ter pinto? Se eu não tivesse pinto, eu seria uma mulher cis? E ela quebrou minhas pernas. Tá, então, o que que ela quis dizer com isso? Que ela aceita o corpo dela do jeito que o corpo dela está. Que ela não tem que esconder o pinto, porque a pessoa trans, ela esconde o pinto, ela puxa para trás, coloca uma fita para esconder, para que ela sofra menos rejeição social. É para ela lidar com a disforia de gênero, com o sofrimento de gênero que a sociedade faz ela sentir. Então, ela aceita o corpo do jeito que tá, e para ela tá tudo bem. Então, por que que ela não se incomoda e ela não aquendou o pênis? Porque para ela aquilo ali tá satisfatório, tá tudo bem, não tem nada de errado. Ué, eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher trans. Ok. Michele, por favor, pode falar. Eu tenho muita dificuldade também com trans, muita, com essa compreensão. E eu entendi sua fala, entendi no caso dela. Mas a maioria faz cirurgia ou se sente incomodado. E Uhum. daí fica essa situação que daí na minha cabeça é de fato como se estivesse no corpo errado. Me dá a impressão que a pessoa sente isso, que pode ser ignorância minha, inclusive. A gente tem um problema muito sério hoje, Michele, isso que você traz é muito verdade, né? Mas assim, as cirurgias, elas são minoria. Não, a maioria não, é minoria mesmo. Assim, é ridículo a quantidade de cirurgias que se faz, porque é muito caro, R$ 70.000, mais o pós-operatório, mais o hospital, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E aí, o que que acontece? O que acontece é que, assim, a pessoa, ela começa a olhar para o corpo dela e ela começa a perceber que as pessoas que têm um corpo igual ao dela gostam de outra coisa que não é aquilo que ela gosta, afetivo e sexualmente. E aí, ela começa a se sentir, a sofrer com esse corpo que ela tem, porque ela é exposta a situações que não correspondem ao corpo dela. Por exemplo, pense num corpo de uma mulher hétero, cis, uma mulher cis. Ela tem peito, ela tem vagina. E aí pensem numa menina de 14 anos. Ela tem peito, ela tem vagina. Essa menina de 14 anos, ela começa a se entender menino. E aí ela vai no espelho e vê que ela já tem seio. Aí ela vai fazer atividade física na escola, ela corre para jogar vôlei, para jogar handebol, para jogar basquete, para fazer, sei lá, qualquer coisa assim. Ela corre. Vocês que são mulheres, vocês vão entender. E quando a mulher corre, o peito balança. E aí, cada vez que o peito dela balança, a cabeça dela fica assim: o que que essa porcaria tá fazendo aqui? Isso aqui não é meu. Isso aqui me incomoda. Isso aqui me lembra que. Isso aqui me lembra de cisgeneridade. Isso aqui me lembra de uma coisa que eu tenho raiva. Porque não deveria estar aqui. E por que que ela faz isso? Por que que ela sente isso? Porque ela vai para um ambiente onde ela vai dizer que gosta de uma coisa diferente do que as outras meninas gostam. Ela vai pensar diferente, ela vai escolher diferente, ela vai se comportar de forma diferente. Então a questão não é o corpo dela, é a reação que as pessoas têm ao corpo dela. Então do que ela não gosta? De sentir a rejeição social. Então, por que que ela resolve fazer a cirurgia? Porque ela vai desenvolvendo, a cada contato social, uma ânsia, uma ansiedade de ser rejeitada. Ela vai já para a quadra de futebol, de basquete com raiva do peito, porque ela vai correr e vai ficar balançando aqui. O que que elas fazem? Elas colocam uma faixa chamada binder. Ah, eu não tenho. Pensa numa faixa. Pense o seguinte, faz de conta, vou pegar minha camiseta aqui, que isso aqui é um tecido. Um tecido qualquer. Elas amarram aqui, ó. Muito. Aperta muito. Para quando elas correrem, o peito não balançar. Porque o peito balançando menos diminui a percepção da repressão social. Isso vai desenvolvendo uma coisa chamada disforia de gênero ao longo da vida, que é um sofrimento
em torno de todos os aspectos corpóreos e não corpóreos do próprio corpo. Está vinculado ao gênero que ela se entende como diferente. Então, não é toda trans que vai operar. E para ser trans, não precisa fazer cirurgia. Né? A cirurgia, ela existe, a cirurgia, como um recurso auxiliar para ajudar a pessoa trans a diminuir o sofrimento e a rejeição social dela. Ela se sente Então, melhor. é que é isso. Eu acho que só não tem mais cirurgia justamente porque é caro. Porque, assim, no meu círculo social, as pessoas que teriam vontade, né, que não se identificam, elas não fazem devido ao alto custo, mas não porque é só a sociedade, é também. Mas elas também não se identificam no corpo delas. E daí, por isso eu fico com essa impressão do tá no corpo errado, porque se ela não se identifica o corpo dela, porque não é só que ela se identifica, mas a sociedade diz que está errado. Ela mesma não se identifica. Ela aprendeu Eu, assim, Michele. aí eu fico toda confusa, porque se nem ela se identifica, se nem ela entende, imagina eu. E E essa coisa que você falou da disforia, não é exatamente essa história do eu estou no corpo errado? Mais ou menos. É porque assim, a disforia, um elemento da disforia é o corpo, mas disforia não é só corpo. Não é só o Eu entendo, fisiológico. eu entendo. Mas tem todo um contexto que ela olha para si mesmo e ela vê crescendo nela algo que ela não quer. Ou Sim. seja, está crescendo peito, né? Está crescendo peito. E eu não gosto do peito. O peito não me faz bem, porque, né? Eu lembro quando, eu não sei se você já viu, aqui em Curitiba tem uma mãe que ela é mãe de uma criança trans e ela foi Tamires. a Tamires, é. E ela foi esses tempos atrás no grupo, o ano passado eu frequentei um tempo o grupo de LGBTs aqui da paróquia do centro da cidade, e ela foi um dia fazer palestra. E uma coisa que eu achei muito interessante ela contando, que a Ágata tinha 3 aninhos, 3 anos de idade, e ela tentou de todas as formas tirar a camisa da Ágata, porque o pai estava sem camisa, né? Tava sem camisa e ela queria que ele ficasse sem camisa como é que nem o pai. Aí ele apontava para a mãe e para a avó e dizia assim: mamãe e vovó não tiram, eu não posso tirar. Uhum. Ou seja, o corpo dele não dava, não podia, né? Era algo que ele não podia mostrar. Como a mãe que era mulher e a avó que era mulher também não podiam mostrar. Então, nessas horas eu penso assim, é que vai se criando esses estigmas, né? Estou em corpo errado, né? Mas cada situação, você falou agora há pouco de contexto, cada contexto é cada situação é Sempre será único. né? E a gente vai ter que tratar nesse contexto, né? é, Isso que você acabou de falar agora da menina que não tem, que aceita o pênis. Eu sou uma mulher trans, eu não sou uma mulher cis. Parece louco, mas a gente vai ter que aprender essas coisas. Exatamente. Sim, mas, Mauro, olha, é que a gente aprendeu, todos nós aprendemos que pinto é homem, vagina é mulher. Quem tem pinto tem que gostar de vagina, quem tem vagina tem que gostar de mulher. Tem que gostar de quem tem pênis. Quando a gente entender que cada um pode gostar do que quiser, do jeito que quiser, a disforia acaba. é Não tem verdade. mais Mas isso disforia. aí não é de Deus daí. Eu acredito que Pois é eu, que a gente a disforia ela só existe porque existe uma norma social imutável. Quer dizer, ela dita imutável, né? E não é a verdade. As pessoas podem gostar do que quiserem. Isso não significa que elas estão erradas. Não. Elas podem gostar do que quiserem. A questão não é do que ela gosta, mas é do como ela gosta. O que ela faz com o corpo É, dela, como que ela é lida. por isso que eu fico confusa com trans, Fernando, porque não é sobre o que ela gosta, é sobre ela mesma. Sim. E daí eu tenho dificuldade dessa compreensão, Só que porque ela ela pode gostar do que ela quiser. pode. Homem, Só que mulher, tudo que ela qualquer o que ela quiser. gostar. Só que ela que não se entende como ela é, daí eu fico confusa. O problema é que, assim, ela sabe do que ela gosta, só que ela tem medo da rejeição e do olhar do outro sobre o que ela gosta. Até a gente tem isso. Ô, Fernando, Oi? tem outros aspectos que englobam isso também, né? Por exemplo, eu tenho duas amigas trans, mulheres trans, né? E as duas não são operadas. E eu um dia questionei, né? Quando elas se sentiram à vontade de falar sobre isso comigo,
eu questionei elas e descobri um fato que me chocou muito, né? Uhum. Daí elas me falaram exatamente isso que você me disse. Os casos que operam são muito poucos, né? E eu questionei, mas vocês não têm vontade de operar? O que que é? E um aspecto que elas me mostraram foi até me chocou, né? A aceitação dos trans no mercado de trabalho é muito complicada. Uhum. E por conta disso, elas são arrastadas para a prostituição, né? Uhum. Ver a maneira de capitalizar. E daí ela me falou um fato, falou, Érico, a prostituta trans, ela tem que ter pinto, porque os homens que nos procuram, procuram para ser passivos. Então a Uhum. gente tem que ter pênis e as que mais fazem sucesso, que mais atraem, são as que têm o pênis maior, Uhum. porque é o que eles buscam, né? Uma mulher com pênis, né? Uhum. E daí vem outras questões aí relacionadas a isso, sobre um aspecto assim. A gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar, né? Eu Uhum. vejo por mim, eu me assumi muito tarde, porque eu tinha muito Uhum. medo da rejeição, da família, dos amigos, né? E daí eu percebi, já no meu caso e nos outros que eu ouvi, que quando a gente é gay, mas é masculino, é heteronormativo, vamos dizer assim, é muito mais fácil a aceitação. Uhum. A primeira pergunta que a minha mãe me fez é se eu me vestia de mulher, com essa cara, com essa barba. E daí é uma coisa que para eles choca muito, porque o gay ou o trans que está no meio do caminho entre os dois são os que mais sofrem preconceito. Uhum. Porque quando a trans ela é linda, uma Erika Hilton É. sofre preconceito? Muito menos. Passabilidade é alta, né? Passabilidade, exatamente. Então, esse aspecto, a pessoa sofre mais quando ela está no meio da transição, né? O homem afeminado, a lésbica que é masculinizada, essas chamam muito mais a atenção, né? Então, tem vários aspectos que englobam isso daí, e, por exemplo, esse aspecto da aceitação social, da busca do mercado de trabalho, dos que vão para a prostituição, né? Então, são fatos assim que depende de como o outro vai me ver, como que ele vai me aceitar, né? Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida, assim, é assim, eu trabalho em fazenda, você sabe, né? Uhum. E os amigos viam fazendo algumas coisas, uns procedimentos, algumas coisas, e falavam, vai, não é possível que você é gay. Por quê? Achava que o gay não pode ir lá derrubar um boi, não pode castrar um porco, não pode fazer um parto de uma vaca, né? E, Amigo, eu na sou verdade, agroboy. hã? Um agroboy, é isso mesmo. Então é complicado ver isso daí, né? Só que eu digo assim, hoje eu falo por mim e outros amigos meus que estão na área da pecuária, que são esse aspecto do homem, sofrem menos preconceito, Uhum. entendeu? Do que o gay afeminado. Uhum. Só que aí é outro fato que eu já até comentei no nosso grupo, né? Pro hétero ou para a sociedade, o que é o gay? O que eles veem como gay? Vera Verão, Nani People, Paulo Gustavo. Eles veem a drag queen, o travesti, o trans, o gay afeminado. Só esse aparece na mídia. Então cria, às vezes, uma falsa ilusão que quando o filho ou a filha se assume gay, né? Ai, meu Deus, ele, depois da meia-noite, põe Vai uma virar aquilo. saia, Vai virar vai... mulher. Exato, né? Vai E virar aí mulher. o choque é muito grande, Uhum. o impacto é muito grande. Até, por exemplo, eu fazer a minha mãe entender, né? Um dia eu perguntei para ela, mãe, você já viu alguma calcinha na minha gaveta? Você viu roupa de mulher no meu armário? Né? Eu falei, e se acontecer isso, tudo bem, só que o processo é muito mais complicado para eles entenderem, né? É. Então, essa é a ideia de que homem que é homem tem pinto e mulher que é mulher tem vagina é muito enrijecida. Tem todo um histórico. A Michelle tinha perguntado ali atrás, eu não tinha visto, fui ver agora, né? Eu perdi as aulas passadas, não sei se falou sobre isso, mas por quê? Em algum momento era tido como doença? Sim, Michelle, a homossexualidade ela foi tida por doença durante muitos séculos mesmo. Então, a gente estudou no capítulo anterior uma passagem em algumas sociedades no Ocidente em que a homossexualidade era vista de uma forma sociocultural normal, como parte do extrato social, como um comportamento até Só para desejado. deixa eu só refazer minha pergunta aqui, que você leu num tom
que não foi o que eu sei que era tido como doença até 1990. Eu quero saber justamente o porquê que foi tido como doença. Ah, tá. Por, Porque porque em foi algum levantado momento era isso? tido como doença. Porque, Isso. exatamente. Tipo assim, seria muito simples se lá atrás já tivesse sido normal, porque se é normal, por que foi tido como doença em algum momento? Qual que era o contexto da época? Porque da onde saiu isso? Então, depende da parte histórica, depende do período da história, depende da região geográfica onde isso foi acontecido. No Ocidente, nós viemos de uma tradição greco-romana. Então, a Igreja Católica, quando ela se tornou a Igreja Católica e outras religiões de tradição judaico-cristã, quando ela se associa ao Estado, o Estado, ele passa a considerar tudo aquilo que é norma religiosa como norma do Estado. E a Igreja, no período romano, não via muito bem, apesar de haver muito, a prática da homossexualidade como algo legal. Por quê? Porque a religião cristã, ela herdou uma herança judaica nesse sentido, de olhar para a homossexualidade como uma prática que não é agradável porque ela mancha o ritual judeu. Porque a prática da homossexualidade, ela era feita por pessoas não judias, de outras sociedades, gregas, por exemplo. Então, práticas que fossem feitas por outros povos não poderiam ser feitas por alguém que era grego e se tornasse cristão, porque eles queriam manter a pureza ritual. Manter a pureza ritual significa manter que a pessoa que faz a prática religiosa não faça outras práticas contrárias à fé que ela professa. E aí essa vinculação entre igreja e Estado, ela foi crescendo conforme a ascensão do Império Romano, e isso foi sendo cada vez mais solidificado. Tem algumas pesquisas, 1800, 1700 e alguma coisa, condenando o comportamento da homossexualidade mesmo, como alguém resolveu pesquisar. Mas por que que é assim, né? Por que que essas coisas são assim? Na verdade, Então, porque demorou, né? Foram muitos anos tido como doença. Eu penso assim, felizmente que eu vivo em não, 2024, né? é, Mas assim, gente, é um negócio muito recente, tipo, tem a minha idade que foi tirado de doença. Então é uma coisa muito recente. Quantas milhares de pessoas que viveram, que não viveram, enfim. sobreviveram. É. Muitas. São aí pelo menos 19 séculos. 19 séculos, pelo menos. Na verdade, 20, né? Porque se a gente disser que ainda que isso já tivesse acabado, né? Mas isso não acabou ainda. É muito triste. Eu queria que você tivesse me dito assim. Na verdade, era tudo liberado até 1500. Depois, algum Não, doente sim, falou mas a que. gente viu algumas, que ainda... no capítulo anterior, a gente viu que em algumas, de forma localizada, havia alguns entendimentos em que isso era tolerado, em que isso era até incentivado. Havia alguns mosteiros que mostravam que os monges mandavam cartas uns para os outros, ali como um grande irmão, que transparecia uma relação homoafetiva, não necessariamente uma homoerótica, né? E que isso era até incentivado, como um irmão maior, né? Como alguma coisa nesse sentido. E não era visto de forma doentia. Era uma prática comum, só isso, né? Pode ser que havia homossexuais? Pode, com certeza havia, mas assim, isso diminui a fé deles, né? Eu acho que não, mas na época não se via assim. E aí isso foi, com o tempo, foi sendo fechado, né? Aí a ciência foi avançando nessa direção da fisiologia e da anatomia e foi sendo cada vez mais associado a homeidade, ou ser homem hétero cis, com aquele que tem pênis. E com mulher, com aquela que tem vagina. E aqui está fora disso, seria o desvirtuado, aquele que desviou, né? E a exceção é aqui doentia. Hoje sabemos que não, né? Fernando, Pois não.
Mas tem alguns aspectos políticos e sociais de interesse, né? Também Também. para condenar isso daí, né? Eu fico muito chocado, assim, porque eu vejo em relação à igreja, em relação à social, né? Quando existe uma relação dois homens, duas mulheres, aí não vai gerar filhos, né? E Uhum. daí a sociedade não cresce, a igreja não enche, Sim. tem tudo isso daí. Isso Tem. analisando historicamente, né? Aí, se você analisar lá, Exército Sagrado de Tebas, a história do Exército Sagrado de Tebas, Uhum. 150 casais homossexuais que só ganhavam todas as batalhas. Ué, mas era um exército de homossexuais, era sagrado? Como existia um interesse num exército que ganhava todas as batalhas, que derrotou até mesmo Esparta, aí era Uhum. sagrado, entendeu? Tinha uma Pensa. segunda intenção por trás, né? Uhum. Claro, você vê que a sociedade, a política manipula a situação, né? É como um dia nós estávamos discutindo no grupo sobre uma doença que existe na criação de animais, que é chamado de sodomia, né? Que é quando os bois montam entre si, as vacas montam entre si, né? E daí é dado medicamentos assim para diminuir essa frequência, né? Só que é um aspecto natural, né? As vacas, quando estão em cio, montam entre si, os bois, quando não têm vacas, montam entre si. É um aspecto natural e já dentro disso daí é chamado como sodomia. Por quê? Ah, porque eles se machucam, porque perdem peso, porque ficam muito interessados naquilo ali e não ganham peso. Aí é uma doença, entendeu? Aí você pega Então esse princípio e generaliza, quer dizer, universaliza para seres humanos, né? E eu fico abismado, né? Porque tem o padre, tem a igreja fala assim: ah, mas isso não é uma Natural, característica natural. da É natureza, claro, não é uma característica, claro que é da natureza. Todas as espécies têm, né? Inclusive nós. inclusive a nossa. Só lembrando, né, quando a gente lembre-se que quando Moisés precisou construir e estruturar toda uma nação, ele precisava deixar claro que o povo precisava se dividir, né? O povo precisava procriar. Sim. Lógico que se tornava abominável comer comida que poderia estragar, fazer determinadas coisas que poderiam prejudicar essa sociedade e, inclusive, ter um relacionamento homoafetivo, porque não ia gerar filhos, consequentemente, não ia ter uma nação. Então, a gente tem que Exatamente. parar, muitas vezes, para Para pensar. pensar em todas essas estruturas que vêm por trás, né? Uhum. E o Perfeito. quanto isso tem que ser desconstruído ainda, né? E, bicho, Muito bem. Ângela, Leandro, Eduardo, Roberto, irmão Valentim, Maria José, alguma pergunta, dúvida, sofrimento, angústia, coração doído, depressão, pânico? Não podemos continuar? Quer falar, Maria José? Fale. Coração doído, Fale no pânico, coração. vendo muita coisa, né? Esse momento de aprendizagem vem, assim, confrontar com a realidade da vida que a gente tem no dia a dia, né? Uhum. E pensar que uma coisa que poderia ser e é tão natural, né? Causa tanta dor e sofrimento, seja Uhum. física, emocional, psíquica, por conta do outro, né? Muitas vezes, né? Por conta do outro, a gente vê tanto sofrimento e a gente sofre também, né? E olhar todo esse contexto, né? O quanto fadiga, né? O emocional da gente e imaginar toda essa história construída por interesses, Uhum. né? Sim. Interesses, né? Em ser doença, outras vezes em ser loucura, em ser excluído, em ser violentado, em ser, né? Então, assim, sempre tem um interesse maior em cima do ser que é, ou seja, um homem cis, uma mulher, um trans, um homem, Uhum. sabe? Então, é muita dor e sofrimento, e esse aprendizado vem para a gente desconstruir isso e construir diálogos com as senhorinhas e comigo também, né? Sim. Com Comigo todos nós, também. a gente vai se desconstruindo durante a vida toda. Uhum.
Muito bem, vamos ler mais um parágrafo e a gente para por hoje, tá? Por favor. Alguém pode ler ali, por favor, este componente na página 79? Aonde? Este componente Tá. biopsíquico é o primeiro parágrafo, segundo Este, parágrafo. é, este componente biopsíquico também se manifesta no mundo animal. O biólogo canadense Bruce Bergman, autor do livro de 2000, catalogou mais de 300 espécies de vertebrados nas quais ocorre regularmente o contato genital entre indivíduos do mesmo sexo. Em algumas dessas espécies, entre 1 e 10% dos pares são do mesmo sexo. Em outros casos, como nos macacos bombos, o Bonobos. acasalamento bonobos, o acasalamento homossexual ocorre com a mesma frequência que o heterossexual. Em algumas espécies, isso só ocorre com os machos, em outras, só com as fêmeas. Em outras, ainda com indivíduos dos dois sexos. Em relação à duração dos vínculos, não há regra. Há casos de pares homossexuais, os quais os laços duram anos. Há espécies em que essa união tem pouca duração. A ampla ocorrência de relação entre vertebrados do mesmo sexo levanta a possibilidade de que, mesmo havendo uma base genética para esse comportamento, essa base tem um abrangente significado adaptativo. Uhum. Não terá uma condição aberrante a qual apenas algumas espécies estejam casualmente presas. Sublinha esse parágrafo inteiro. Pega a canetinha amarela, verde, ali, ó. Só a informação científica tem aí. Esse parágrafo vale ouro. Quando alguém chegar na parágrafo e falar assim, não é natural, você vai pegar esse parágrafo aí, ó, na página, pode marcar, colocar um marcadorzinho de página aí, na página número 79, e ler, falar assim, não é da natureza o escambau, olha aqui, ó, seu energúmeno. Tá escrito aqui, ó. Vai estudar um pouquinho, por favor? Vai estudar ciências, volta para a quinta série lá. Brincadeira, não precisa ser agressivo, não, gente. É só fazer rir, porque o assunto é pesado. Mas tá aqui, gente. Isso aqui é ciência. Aí aqui sim o Padre Luiz colocou a referência bibliográfica, né? Mostrando. A gente já tem hoje mais de 1.500 espécies. O Hélio, é a área de trabalho do Hélito ali. O Hélito é especialista em biologia, biólogo. Então, esse comportamento tem mais de 500 espécies catalogadas. Hoje é muito mais, se sabe. Então, tá aqui. Mostrando que na natureza esse comportamento ocorre de forma natural. Eu não tenho mais nada para falar. Perguntas, dúvidas, algum sofrimento? Alguém vai dormir com o coração amargurado por conta de alguma coisa, escandalizado, tá com vontade de rasgar a Bíblia? Não, né, gente? Se alguém tiver muito amargurado, me procure, que a ideia aqui não é essa. A gente dá risada, a gente brinca, mas a ideia aqui é esclarecer, é a gente conversar sem medo. Então tá bom. A gente se vê daqui a 15 dias. Marquem aí onde a gente parou, por favor. Página 80, Segundo parágrafo. segundo parágrafo. É, é. Tchau. Ah, deixa eu tirar foto. Foto. Olha aí, passa perfume para mim sentir o feromônio de vocês. Sentir o, a testosterona. Diga X. Vou colocar o link para fazer propaganda para o padre. Ah, diga X. Olhe para a câmera. Ai, que foto bonita. Vou mandar lá. Tchau. Tchau, fica bem. Fernando, até mais. Tchau, pessoal.